Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 10. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveio. Atos capítulo 10, a partir do versículo 34, diz o seguinte: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Até aqui, até o versículo 43, vamos fazer a nossa oração, fechando os nossos olhos, curvando a nossa cabeça. Pai querido, o Senhor é santo e poderoso. O Senhor é o nosso Pai amado, nosso Deus maravilhoso. Não há nenhum outro que seja como o Senhor, só Tu és o Deus perfeito. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço perdão os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos desvios. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela Tua misericórdia, eu te agradeço pela Tua graça, eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado de maneira maravilhosa, muito mais do que nós merecemos. Mas eu peço, Senhor, sabendo que muitos de nós sofrem, sabendo que muitos de nós precisam de ajuda, que o Senhor ajude, que o Senhor apoie, que o Senhor guarde em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue nos fortalecendo, nos protegendo, nos livrando do mal, não nos deixando cair em tentação, nos ajudando na nossa caminhada de maneira que nós sejamos cada vez mais obedientes ao Senhor, que nós sejamos cada vez mais conectados com o Teu Espírito, que nós estejamos cada dia mais em intimidade com o Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos. Dá paz, Senhor, para aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldade. Consola os que choram, Senhor. Cura os enfermos, eu peço em nome de Jesus. E usa-nos para levar a Tua palavra, usa-nos para levar auxílio, usa-nos para levar conforto para as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Galera, eu acho muito interessante essa passagem aqui, porque Pedro havia chegado na casa de Cornélio. Se você está acompanhando aqui o AB7, que é o que eu recomendo que você faça todos os dias, né? Bem curtinho, os vídeos são bem curtinhos, então recomendo que você acompanhe. Aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Deixa o seu curtir e compartilha o AB7 com outras pessoas para a gente aumentar o número de pessoas que estão fazendo esse devocional e com quem a gente pode conversar, né? Legal fazer o devocional e daí vai conversar com o pessoal, pô, viu o devocional de hoje, o que você achou, o que você aprendeu com essa passagem, como que Deus falou com você, o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então, quanto mais pessoas fazem o devocional dos seus amigos aí, mais legal fica porque você pode ir conversando com o pessoal. Nessa passagem aqui, então, como eu estava falando, se você está acompanhando, você já sabe que Pedro havia chegado, tinha tido a visão, né? O Senhor tinha falado com Cornélio tinha pedido para Pedro vir, Pedro vem até a casa de Cornélio era gentil, não era judeu, daí Pedro se apresenta ali e fala que isso não era correto, mas que Deus tinha falado para ele não chamar imundo aquilo que ele havia purificado, e daí Cornélio fala, olha, então fala aí, o que Deus mandou você falar pra gente, e daí Pedro começa a falar esse discurso que a gente viu aqui, dos versos 34 até o 43, ele começa, né, o texto começa, então Pedro começou a falar, e daí Pedro começa a falar de Cristo, né, fala ali básico, né, Pedro não faz um grande discurso, esse é o ponto aqui, né, Pedro ele vai e ele conta a história que ele conhece,
Ele fala, olha, galera, aqui eu vou usar as minhas palavras, tá, gente? Ele fala mais ou menos assim, ó, galera, vocês já sabem o que aconteceu, né? João estava batizando no deserto, Jesus, primo de João, Jesus foi lá, Deus separou ele, ungiu ele ali com o Espírito Santo desceu sobre Cristo ali, e daí Jesus começou a fazer milagre aí, a torta direito, fez milagre em tudo quanto é lugar. Aí morreu na cruz, né? O pessoal matou ele aí. Depois de 3 dias ele ressuscitou. A gente se encontrou com ele, algumas pessoas ali se encontraram com ele. E daí ele subiu aos céus. Foi isso que aconteceu aí. Isso que Pedro fala, né? Pedro conta a história. Ele fala, ó, isso que aconteceu, gente. Eu vi isso aí acontecer. E agora é isso, né? Agora o pessoal tá aí recebendo o Espírito Santo, tá? Essa situação aí. Pedro, ele não faz um discurso aí cheio de poder, né? Ele não fala sobre a glória, ele fala, cara, aconteceu essa história, ele conta a história só, é como se ele estivesse conversando com um grupo de amigos, contando de uma viagem, né? Ele contou uma história. E daí a gente vai ler mais pra frente, né? No devocional de amanhã a gente vai ler isso. E daí aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Pedro não estava fazendo uma mega ministração, não, ele contou uma história. E aqui é importante eu colocar essa nota, né? Gente, não sou contra uma ministração cheia do poder, aliás, até acho que é importante. Não sou contra uma ministração mais longa, tudo isso é importante, tá, gente? Não estou falando contra isso. O que eu estou falando é que nesse episódio específico, Pedro só conta a história, ele não faz mais nada, ele só conta a história. E por que é importante a gente entender isso? Porque, galera, Deus pode usar a gente com o que a gente tem. Se o que você tem é a sua história de conversão, se o que você tem é a sua história de um milagre que aconteceu na sua vida, se o que você tem é um texto da Bíblia que você lembra, se o que você tem é a história de Cristo que você lembra do que você leu no Evangelho, lembra um resuminho aí, conta isso para as pessoas, fala sobre isso para as pessoas. Porque foi o que Pedro fez. Pedro não precisou ali de uma banda e tocando os melhores louvores. Não, ele foi lá, ele contou a história, galera. E o Espírito Santo desceu sobre as pessoas porque essa era a vontade de Deus. Então, assim, o que eu quero dizer, de novo, não é contra tudo isso, galera. Na minha igreja tem umas ministrações mais cheias do poder, tem uma banda tocando os melhores louvores, tem tudo isso, tá? Tem tudo isso, tem na minha igreja. Eu não tô falando que eu sou contra isso, eu tô falando que, assim, usa o que você já tem, fala com as pessoas daquilo que você viveu, daquilo que você conhece, do seu processo de conversão. Conta a sua história ou conta uma história da palavra, conta uma história que você lembra da Bíblia, a história de Cristo, como Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados, como ele ressuscitou ao 3º dia, apareceu para os apóstolos, isso mudou a história do mundo e a igreja se formou. Conta o que você lembra, mas fala de Cristo para as pessoas. Esse é o ponto aqui, né? Olha como é importante essa passagem de Pedro para tirar um peso que às vezes a gente carrega de que a gente tem que saber tudo, de que a gente tem que falar com poder, de que a gente tem que estar sempre... Não, vai lá e conta a história, galera. Vai lá e fala aquilo que você sabe. Tenho certeza que para muitos dos que estão acompanhando aqui, se você só falar do seu processo de conversão, quem você era e quem você é agora e o que Deus fez na sua vida, isso já vai tocar a vida de muita gente. Então, assim, a gente precisa estar sensível ao Espírito, precisa abrir nossa boca para falar aquilo que a gente sabe, galera. Não precisa ficar falando sobre assuntos mais rebuscados da palavra, sobre palavras difíceis, né? Não precisa, galera. Conta a sua história. Tem muita gente que vai ouvir a sua história, que vai ouvir o que você sabe da palavra e vai olhar para Deus de uma outra forma e falar, ó, eu quero esse Deus aí, cara, eu quero essa igreja aí, eu quero isso daí que você tem, me fala o que é que você tem, conta mais. Você fala, cara, quer saber mais? Vamos lá na igreja comigo. Então é isso, sabe? Abre a sua boca e fala daquilo que você tem, que eu tenho certeza que você falar do seu testemunho, se você falar do que você lembra da Bíblia, cuidado aqui de não falar coisas que estão além da palavra, né? Falar exatamente o que está na palavra. Então eu tenho certeza que você fazendo isso, Deus vai abençoar muito. Vamos abrir nossa boca e falar de Cristo para as pessoas, galera. Essa é a mensagem de hoje, Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.